Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e eu agradeço por você estar aí do outro lado. Então, hoje no nosso episódio especial dessa semana, eu vou resolver compartilhar com vocês algumas coisas que podem nos ajudar a preparar para a conferência geral. Como a gente sabe, faltam aí o quê? 17 dias, né? Então, um pouquinho mais do que 2 semanas. Então, já está na hora da gente começar a se programar, agendar aí o final de semana. Como vocês sabem, são 5 sessões diferentes uma da outra, né, durante esses 2 dias, que é o sábado e o domingo. Então, o ideal é que a gente assista, que a gente participe, né, a gente esteja conectado e coligados como membros da igreja, participando dessa conferência geral durante todas as sessões. E claro, a gente entende que às vezes tem algumas pessoas que trabalham, às vezes algumas pessoas têm algumas responsabilidades e aí torna um pouco difícil e por isso que depois a igreja fornece para nós, né, no site da igreja e também em papel ali a Rona, né, onde a gente tem esses discursos, eles são transcritos e aí a gente pode ler e também tem os vídeos que a igreja disponibiliza para os membros, então a gente pode assistir de novo. Mas a gente tem que lembrar que, a menos que seja algum assunto importante de trabalho ou saúde ou algo assim que me impeça de participar, o ideal é que a gente esteja conectado em tempo real com o profeta de Deus. Por quê? Porque além das coisas que eles irão compartilhar e ensinar, a gente tem que lembrar também de que o que é um privilégio, uma bênção poder estar conectado em tempo real com o profeta, né, com o quórum da primeira presidência, o conselho da primeira presidência, né, e também o quórum dos 12. E a gente sabe aí que durante toda a história da Terra, se a gente for estudar, quantos tiveram esse privilégio de poder estar conectados e ouvir, né, ao vivo ali o profeta falando, um número tão grande de pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é um grande privilégio, então a gente tem que fazer um esforcinho para participar disso, porque a gente nasceu nesses últimos dias, a gente não veio aqui a passeio, né? A gente veio para fazer a diferença. E principalmente nós, como a gente, né, vocês já ouviram aí os episódios anteriores, a gente falou bastante sobre o convênio abraâmico, sobre a casa de Israel, nossas bênçãos patriarcais. Então, o que que isso diz? Nós que somos da casa de Israel, né, aí os filhos de a semente de Abraão, nós nascemos com a responsabilidade e nós temos que nos tornar disponíveis para ajudar a pregar o evangelho, para ajudar a preparar a terra para a segunda vinda. Essa é a missão pela qual a gente nasceu nesses últimos dias. Então, mais do que simplesmente, eu vou participar, não, a gente tem que estar conectado e com um compromisso de que a gente vai estar em tempo real ouvindo a liderança da igreja e também ouvindo o que o Espírito Santo vai nos dizer em especial para cada um de nós, porque tem coisas que não são ditas, mas o Espírito ele nos sussurra a nossa mente e ao nosso coração, né? E aí por a gente estar em obediência, a gente está se esforçando, o Espírito também nos ensina e nos testifica sobre essas verdades. Então é importante que a gente esteja esse desejo de se preparar, que a gente esteja conectado e a gente esteja ciente da nossa responsabilidade por termos nascido nesses últimos dias e por sermos a semente de Abraão. A gente tem que se tornar disponível, se colocar à disposição do Senhor e também participar da conferência. Por isso que se chama conferência, né? Porque é onde a gente para como igreja para conferir tudo o que tem acontecido nos últimos 6 meses e quais são as instruções para os próximos 6 meses. E ainda mais nós vivemos nesse mundo de hoje que está, então, essa comoção geral, como a gente vê, coisas que estão acontecendo no mundo que claramente, como o presidente Nelson falou, né, o tempo está se esgotando. Então não tem nada mais importante acontecendo no mundo do que coligar Israel. E como a gente vai receber essas instruções na conferência geral. Então é importante que a gente faça a meta, a gente se organize, a gente se prepare para participar desses 2 dias de todas as sessões e faça isso como membros, como igreja e faça o melhor que a gente puder. O Senhor sabe qual é o nosso melhor, mas e aí que tá, Ele sabe, então que a gente possa se esforçar para realmente dar o nosso melhor. Então, falando sobre isso, sobre nos prepararmos para a conferência geral,
eu separei aqui, são 3 mensagens, e a gente vai falar sobre cada uma delas e o que que elas podem nos orientar sobre a conferência geral. Então a primeira, eu vou traduzir para vocês rapidinho uma parte que a Sister Nelson ela comentou, e aí depois a gente vai falar algumas coisas que um historiador da igreja também falou. E aí no final a gente vai ler a gente vai traduzir uma outra parte e comentar também sobre algumas coisas que o Elder Bednar ele falou alguns dias atrás. Tá bom? Então fique conectado com a gente até o fim, porque são assuntos bem interessantes que vão nos ajudar a estarem antenados e preparados para a conferência geral. Então, explicando um pouquinho o contexto, o presidente e a Sister Nelson, eles estavam juntos conversando com um grupo de jovens que estavam no centro de visitantes de Palmyra. Falando nisso, a gente tem vários vídeos na Videira Verdadeira e na Central que mostram como que são esses lugares históricos da igreja, né? Como vocês sabem, no Bosque Sagrado, do lado do Bosque Sagrado tem um centro de visitantes, onde conta toda a história a respeito da primeira visão, a família quando a família Smith, né, tanto o profeta como os irmãos dele, os pais dele, e um pouco mais em frente ao Bosque Sagrado, e daí tem também a casa onde eles moraram, e também você pode ver do Bosque Sagrado o Templo de Palmyra. E quando você está dentro do Templo de Palmyra, você olha pelo vitral, você pode ver o bosque. É muito legal essa conexão que tem com o templo e com o bosque. E aí, então, reunidos nesse grupo de jovens, né, o presidente Nelson, ele perguntou para eles, a Sister Nelson perguntou, né, quando foi a última vez vocês já estiveram no templo? Aí todo o grupo que estava ali, eles levantaram as mãos e eles comentaram que sim, que eles já tinham ido fazer batismo pelos mortos, que eles já tinham tido a oportunidade, né, de servir em grupo com as alas deles. Aí o presidente Nelson falou assim, tá bom, vamos falar um pouquinho a respeito de templos então. E aí os jovens deram as respostas e o presidente falou assim, não é interessante que uma das grandes alegrias que a gente recebe na vida é de servir ao próximo? E aí ele disse, se você está se sentindo um pouco triste, e se você está se sentindo meio que desconectado algum dia na vida, e todos nós temos esses dias, vai e encontre alguém que você possa fazer algo por ele, alguém que você possa servir. E aí, então você vai perceber que aquele sentimento que você estava de tristeza, de desânimo, se transformou em algo de alegria. E aí a Sister Nelson perguntou, quando vocês estão lá fazendo o batismo pelos mortos no templo, vocês sentiram que a pessoa que vocês estavam representando, que essa pessoa estava lá? E ela convidou eles para compartilhar algumas experiências do que eles já sentiram quando estavam no templo. E aí uma das meninas, ela falou assim que ela sentia que aquelas pessoas que estão do outro lado do véu, elas se sentem muito gratas por isso. E a Sister Nelson disse sim, nós acreditamos nisso. E aí o presidente Nelson, ele perguntou, e vocês já tiveram experiências que vocês estavam pesquisando os nomes da sua própria família? Como foi? E aí uma das meninas, ela compartilhou a respeito de que eles conseguiram encontrar o nome de um pioneiro na família deles que tinha, por algum motivo eles tinham se perdido o nome, mas finalmente eles conseguiram encontrar, e aí ela sentiu que eles estavam muito alegres e que essa era uma grande bênção para a família dela. Aí a Sister Nelson olhou para o presidente Nelson e falou assim, tá bom, será que vamos compartilhar uma experiência com eles? Aí o presidente Nelson concordou. E aí a Sister Nelson começou a contar que eles enviaram um nome para ser batizada no templo e que uma jovenzinha estava representando esse nome no batistério. E aí ela contou que assim que ela entrou na pia batismal e ela olhou aonde estava, ali naquela televisãozinha, naquela telinha, aonde aparece o nome da pessoa que vai ser batizada, quando ela olhou ali, e quando ela olhou para ali na telinha que fica junto com o registrador que está registrando as ordenanças, assim que ela leu o nome, ela falou assim, eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é essa pessoa, ela me apareceu ontem à noite em um sonho e ela me falou o nome dela. E no sonho ela falou, você vai se batizar por mim amanhã no templo. E aí ela olhou para o presidente Nelson e falou, lembra como todos estavam tão animados quando eles foram no escritório, então, para pegar o cartão e confirmar a ordenança?
E que privilégio que essa pessoa, ela sabia não somente quando, mas também quem e onde ela seria batizada, e ela teve a oportunidade de aparecer a essa jovenzinha e falar para ela em um sonho. Então, que bênção, a gente não sabe se isso acontece, quantas vezes isso acontece pelo mundo, mas que privilégio foi isso. Aí o presidente Nelson olhou para ela e confirmou e falou: sim, sim, foi uma grande experiência. Então, o que que eu quero comentar a respeito disso, né? Que a gente, primeiro, procurar servir o próximo, procurar oportunidades como eu falei no início, né? Como a semente de Abraão, a gente tem que se tornar disponíveis para servir o Senhor. E como a gente faz isso? Através de encontrar os filhos dele, aqueles que precisam, né, de algum ato de serviço, aqueles que precisam ser vistos, precisam ser lembrados de alguma forma. Então, pensar sobre isso naqueles momentos que a gente estiver achando que a nossa vida está muito difícil, ou que tem algo muito errado, ou que a gente está muito desanimado. Se não consegue encontrar, pode falar com seu bispo, ou pode falar com a sua presença de socorro, ou pode falar com os membros da família, o que eles estão precisando, ou algo assim. Mas servir é uma grande oportunidade para nos ajudar a ter o espírito e também para nos preparar para a conferência geral. E como a Sister Nelson falou, né, que experiência legal de saber que as pessoas, os nossos ancestrais, todos os que estão do outro lado do véu, eles estão cientes do que está sendo feito aqui. E é interessante que o presidente Nelson, ele sempre fala, né, que a coligação está acontecendo nos dois lados do véu. Então a gente tem que lembrar disso quando a gente for fazer a nossa história da família, quando a gente for fazer a genealogia, e lembrar de que são pessoas reais e que essas pessoas, elas estão vivas, elas somente estão eh, eh, em outro lugar, né? A gente sabe que o mundo dos espíritos existe, ele é real, e as coisas do outro lado do véu estão tão engajadas em preparação para a segunda vinda quanto este lado do véu. Que a gente possa lembrar disso quando a gente for fazer a indexação, quando a gente for reservar um tempo para fazer a história da família, quando a gente for reservar um tempo para ir ao templo e fazer batismo pelos mortos, ou os mais velhos, né, os que já têm a investidura de fazer as outras ordenanças, que o templo possa ser uma prioridade da nossa vida. E se o templo ainda não está perto onde você mora, ter uma recomendação para o templo é muito importante, e mesmo que seja uma recomendação temporária, como os jovens têm, né? Também o trabalho de indexação, história da família e todas essas coisas ajudam a gente a trazer o espírito do templo para o nosso lar. Ajuda a gente a lembrar da nossa identidade divina, de quem nós somos. Como o presidente Nelson tem falado, né, que primeiro e acima de tudo nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Nós somos filhos do convênio, né? Somos discípulos dele. Então, que a oportunidade de estar conectado com a história da família, fazer genealogia, isso ajuda a nos lembrar dessa nossa identidade divina e ajuda a convidar o Espírito para o nosso lar, convidar o Espírito para nossas vidas. E é disso que a gente precisa nos dias de hoje, ser constantemente lembrado de quem nós somos e por que é tão importante que a gente nascesse nesses últimos dias, que a gente nasceu aqui com uma missão de preparar a terra para o Salvador. Então, a gente lembrar disso vai nos ajudar a estar animados com as coisas da igreja, servir aos nossos chamados, se preparar para servir uma missão, se preparar para fazer o seminário. Agora, e as aulas estão de volta, né? Seminário, instituto, nos esforçar para participar do seminário, nos esforçar para também, como os adultos, a estar no instituto, mesmo que já tenha feito uma, duas, três, quatro classes. Façam quantas estiver disponíveis na sua região. Se não tiver na sua região, a igreja também oferece classes online que vocês podem fazer. Então, procure se informar, dediquem tempo para aprender sobre o Salvador, porque não basta somente ter um conhecimento superficial das Escrituras, ou uma vez a cada 6 meses simplesmente ler ou ouvir a conferência. Não, a gente tem que se dedicar para entender o Evangelho, a gente tem que estudar o Evangelho. Foi por isso que a gente foi reservado para nascer nesses últimos dias. E imagina, por que será que você não nasceu lá na época do Egito, ajudando a construir as pirâmides? Ou por que que você não nasceu lá na época dos maias, lá no meio da floresta amazônica, ou lá na floresta peruana, né? A gente sabe que os maias também eram na América Central, incas. Bom, se você sabe bem toda a história, não fique aí me xingando, viu? Pode até comentar abaixo aí mais coisas. Eu andei estudando ultimamente a respeito disso, né, da cultura maia e dos incas, e foi legal a maneira como eles foram se distribuindo, né? No sul, ali no Brasil a gente chama mais de guaranis, né?
Mas sabe lá, eles eram descendentes entre eles. A gente sabe que no fundo todos eles, né, foram se dissipando, se desconectando um do outro e foram tendo grupos separados. Mas, enfim, voltando ao assunto do podcast, a gente fala sobre isso sobre os maias incas outro dia, e sobre o livro de Mórmon, que aliás eu gosto bastante de falar sobre o livro de Mórmon também. Mas voltando a esse podcast de hoje, que a gente possa se preparar então e estar disponíveis para a conferência geral. E agora vamos para outra mensagem que eu falei que a gente ia comentar um pouco então. Em fevereiro desse ano, né, alguns dias atrás, como vocês sabem, as universidades da igreja elas têm devocionais todas as semanas. Até mesmo se você entende inglês, você pode ficar à vontade de pesquisar. Você vai no site da BYU Provo, da BYU Idaho, BYU Havaí, e até mesmo tem alguns na BYU Jerusalém também. Não é tão frequente, mas na BYU Jerusalém também tem coisas que você pode pesquisar. E também a gente sabe que tem a BYU Pathway, que eles também têm devocionais semanais. Aliás, se você é um aluno da BYU Pathway, comenta aí embaixo na caixinha, deixa eu saber e dá um oi para você. Eu sirvo com a BYU Pathway também e eu sou muito grata, é um programa muito inspirado e é muito legal saber que a BYU já está no Brasil também. E então, uma das outras universidades da igreja se chama Enzai College e eles também têm devocionais semanais. E no mês de fevereiro, um dos historiadores da igreja responsável pelo projeto Joseph Smith Papers, eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, a igreja tem colocado todo o material que durante anos ficou à disposição somente nos arquivos da igreja e para historiadores, né, estudiosos da igreja. Agora a igreja está colocando todos eles na internet à disposição para que todos os membros possam ler e possam pesquisar. A gente já tem muita coisa em português, vocês podem procurar no site oficial da igreja, se chama Projeto Joseph Smith, e tem muita coisa legal que vocês podem pesquisar, que vocês podem entender sobre a história da igreja, e o legal é que vocês podem estudar por si mesmos, e aí vocês não precisam ficar dependendo da opinião de terceiros, porque às vezes tem pessoas que leem só uma parte, ou querem plantar a sementinha do mal e elas vão lá e comentam só uma frase, só uma parte do assunto e não comentam tudo. Lá no projeto Joseph Smith Papers, você vai encontrar tudo. Então você pode ler e estudar por si mesmo e não precisa ficar dependendo da opinião dos outros e às vezes até mesmo da maldade dos outros. Hoje mesmo eu estava olhando uma pessoa me enviou uma pergunta pelo Facebook e eles estavam perguntando sobre a respeito de poligamia, né? E são coisas que muito distorcidas que as pessoas falam. Elas distorcem a história da igreja e elas distorcem o propósito do convênio que a gente faz no templo. Então lá, se você quiser entender, você lê o projeto de Joseph Smith Papers por si mesmo e você não precisa ficar ouvindo a opinião de pessoas que distorcem as coisas somente para tirar as pessoas da igreja. Não se deixe levar por isso, não se deixe ser distraídos pela opinião de outros, tá bom? Aliás, deixa eu fazer um comentário rapidinho. Aqui na Central das Escrituras, no Videira Verdadeiro e no Estandarte, vocês sabem que isso jamais vai acontecer com vocês, porque a gente é um grupo muito compromissado com as coisas da igreja. O nosso grupo existe em inglês e a gente está trazendo para espanhol e para português. Esse é um dos projetos pelo qual eu também estou servindo e ajudando aqui, para que essas coisas que já existem em inglês possam ter em português, e a gente tem um compromisso de viver o evangelho e de fazer isso de uma forma voluntária para ajudar as pessoas. Ninguém aqui está querendo se tornar influencer, fazer dinheiro com internet ou isso, aquilo, não mesmo. A nossa intenção é pregar o evangelho e ajudar a preparar a terra para a segunda vinda, porque como semente de Abraão, como eu falei no início, a gente está aqui para fazer a diferença e para ajudar a preparar os membros da igreja também, e as pessoas que quiserem participar da igreja, que são bem-vindas e podem pesquisar se quiserem. E fiquem à vontade para conversar com os missionários. Eles têm uma mensagem que pode mudar a sua vida. Mas então vocês podem ficar tranquilos que tudo que que a gente compartilha aqui é com o intuito de ajudar a igreja, de fortalecer a igreja e de apoiar a igreja. Mas nem todas as pessoas aí fora têm essa mesma intenção. Então cuidado com as pessoas e com o conteúdo que vocês acessam, tá bom?
E aí, voltando para esse devocional, então, que eu comentei, o nome dele era Spencer McBride, e ele é, então, um dos historiadores da igreja, e ele foi convidado a discursar, e ele falou a respeito disso, sobre a gente sobrepujar as dúvidas, as perguntas que a gente tem a respeito do evangelho. Então, eu vou traduzir algumas coisas que ele comentou, tá bom? E aí ele começa falando assim, bom, ele dá as saudações e tal, agradece por estar ali, e aí ele fala assim, como vocês leram na minha apresentação, eu sou um historiador profissional da igreja. E existe algo que acontece quando eu me apresento para as pessoas como um historiador profissional, elas olham para mim e fazem uma cara de riso. E às vezes a expressão no rosto deles fala como, isso não é um trabalho de verdade. E aí, então, quando eu respondo que sim, que essa é a minha profissão, a próxima pergunta geralmente é: o que eu faço o dia inteiro? E existem muitas maneiras pela qual eu posso responder o que eu faço, como que é o meu trabalho. E a minha definição favorita para falar sobre o que eu faço é que eu leio e-mails que são das pessoas mortas. E se isso não for o suficiente para te deixar chocado, eu leio também os jornais deles. Os jornais não, os diários deles. E especialmente sendo um dos historiadores responsáveis pelo projeto do Joseph Smith, eu passo o dia inteiro em contato com isso, lendo esses manuscritos, esses manuais, esse material. E então eu tenho a oportunidade de ler cada documento, cada papel, cada artigo, documento que o profeta ele deixou, eu tenho a oportunidade de estar em contato com isso e preparar para ser publicado pela igreja. E como você sabe, você pode aprender bastante a respeito de uma pessoa se você ler o material que eles deixaram. E eu não estou dizendo aqui que você tem autorização para ler o diário dos seus filhos ou da sua família ou de algum amigo seu, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que esse é meu trabalho profissional e é para isso é isso que eu faço na igreja, de preparar os documentos da história da igreja para ser publicados. Então eu tenho a oportunidade de conhecer e de ler e aprender a respeito de muitas pessoas com a qual o profeta Joseph Smith ele conviveu e ele trabalhou no início dessa dispensação. E entender as muitas maneiras pelas quais eles eram, da mesma forma, eles eram como a gente. E as maneiras também como eles tiveram que trabalhar e servir e muitas coisas pelas quais eles precisaram se sacrificar para construir a sua fé. E eles também tiveram obstáculos que foram desafios para suas crenças. E é sobre isso que eu vim para falar para vocês aqui hoje. Eu vim a falar a respeito da fé. E eu também estou aqui para falar a respeito da dúvida. E mais especificamente, eu estou aqui para falar um pouco a respeito sobre o que podemos fazer quando nós tivermos alguma dúvida a respeito do Evangelho. Ou em algum nível de descrença, ou alguma coisa que nós tenhamos dúvidas a respeito do Evangelho. Uma das coisas que nós aprendemos no estudo do Novo Testamento é que todas as bênçãos, todas as oportunidades estão disponíveis para aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. E do fato de que Jesus Cristo ele pode mudar a vida de qualquer pessoa que escolher a fé, mesmo que existam coisas que sejam perguntas ou dúvidas ou descrenças. Ou como lemos na escritura de Marcos, capítulo 9, quando o homem ele leva o seu filho até o Salvador e pede que o Salvador tenha compaixão e que ajude ele e o filho. E Jesus então ele responde que se ele pode crer, tudo é possível que crer. E na escritura, o homem ele dá uma resposta interessante ao Salvador e ele dá uma indicação de que a fé dele, de alguma forma, também anda paralelamente com algumas coisas que ele não acredita. E então o pai ele responde ao Senhor, Senhor, eu creio e por favor me ajude na minha descrença. E você consegue se colocar no lugar desse pai por um momento? E você é o pai dessa criança e você está preocupado que ele ou ela talvez não viva. E aí você está ali na frente do Salvador e talvez essa seja a última chance do seu filho ou filha. E você consegue imaginar o desespero desse pai? E aí, então Jesus te olha e te pergunta sobre a sua fé. E aí, então aquele homem rapidamente faz um inventário da sua própria fé e nos pontos que ele era forte. E ele se debate sobre as perguntas, os pontos que ele tinha algumas perguntas também.
a respeito de uma ou outra doutrina da igreja. E talvez ele tenha se transbordado com a presença de muitas coisas que ele não acreditava. E aí, então ele se preocupa que talvez alguma das coisas que ele ainda não tinha, que ele ainda não acreditava, que aquilo de alguma forma fosse um empecilho para que seu filho fosse curado. E talvez nós não queremos saber tudo o que passou sobre a mente dele, mas essa resposta que o homem deu mostra a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo com ele. E quando ele responde aos prantos de que ele acreditava e que por favor ajudasse isso nas coisas que ele ainda não acreditava. E eu acho que todos vocês sabem o que aconteceu então depois disso. O Salvador, ele curou aquela criança. E o Salvador não exigiu que o homem tivesse um perfeito conhecimento para que ele curasse o filho. E o pedido do homem, desse pai, que o Salvador tocasse e curasse seu filho, e isso mostrou fé da sua parte. E aonde não havia ainda um conhecimento perfeito, ele mostrou o desejo de que ele fosse ajudado nisso. Ele expressou um desejo de então acreditar. E então, naquele instante, aquilo que estava acontecendo foi o suficiente para o Salvador. E essa lição se aplica a cada um de nós que estamos buscando o poder de cura do Salvador Jesus Cristo em nossos dias. Como os nossos profetas e apóstolos modernos têm nos relembrado, o desejo de acreditar é o suficiente para nós começarmos. E certamente nós temos que trabalhar para que esse desejo de acreditar se torne um conhecimento perfeito. E até que isso então aconteça, a promessa e a esperança de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro e o desejo de acreditar de que o Evangelho foi restaurado por profetas modernos, isso é o suficiente para nos manter, manter nossa fé e fazer com que sigamos em frente com fé, porque o desejo de acreditar é o ponto de partida e é o suficiente para que Deus opere milagres em nossas vidas. Então, se você se encontrar alguma vez ponderando a respeito da sua jornada de fé, ou se deparar com algumas questões que não existem ainda algumas respostas, ou até mesmo algumas coisas que você não crê ou que você duvida, eu espero que você se lembre dessa história. E eu espero que você se apegue nas áreas onde o seu testemunho é forte. E naquelas áreas onde o seu testemunho ainda não é forte, eu espero que você vai fazer como este homem, como este pai ele fez. E expresse o seu desejo de acreditar. E praticamente por causa do meu trabalho de historiador da igreja com o projeto de Joseph Smith, e também com algumas experiências com as mídias sociais, de tempos em tempos eu recebo mensagens e e-mails de membros da igreja que estão se debatendo a respeito do seu testemunho. E frequentemente é algum ponto da história da igreja que incomoda eles. E muitas vezes há muito mais do que isso. Muitas vezes eles se encontram no limite de acreditar ou não. E até mesmo de navegar em algum terreno e algumas coisas que não é familiar a eles. E então, nesses casos, geralmente o que eu recomendo a essas pessoas que me procuram ou que me mandam alguma mensagem é que eles entrem em contato com os seus líderes locais e que conversem, por exemplo, com o seu bispo ou com o seu presidente do quórum ou com a sua presidente da cidade de Socorro. Porque os nossos líderes locais, eles foram chamados por revelação e eu sou confidente de que eles estão dispostos a ouvir e podemos ser sinceros com eles a respeito das nossas perguntas e das coisas que não entendemos. Você vai encontrar empatia e também compaixão, muito mais frequentemente do que você vai encontrar de ser julgado por suas perguntas. Mas eu não deixo essas pessoas que me procuram ou que me perguntam coisas sem nenhum comentário.
Afinal, foi muito difícil para eles terem a coragem de me procurar ou de me enviar alguma pergunta ou algum comentário. E eles foram muito vulneráveis em expressar que estavam, com dificuldade em algum ponto do seu testemunho. E eu sempre procuro, então, eu quero dar a eles algo que vai ajudar. E muito frequentemente eu compartilho com eles 5 coisas que eu recomendo a eles que façam quando eles se defrontarem com algo que eles não conseguem acreditar. 5 coisas para que eles façam quando estiverem com alguma dúvida. E você, pensou certo, sim, no restante da minha mensagem aqui hoje eu vou compartilhar essas 5 coisas com você. E eu sei que vocês estão com o seu material de anotações em mãos, e isso é perfeito, porque também os futuros historiadores talvez leiam o que vocês estão registrando aqui hoje. E, bom, isso vai ser daqui muito tempo à frente, daqui muitos anos. Mas vamos então ao primeiro ponto, o número 1. Não entre em pânico. Talvez alguns de vocês que também são fãs de algumas obras de ficção, como Douglas Adam, eu acho que esse é o nome, irão reconhecer essa frase que eu roubei de uma de suas obras. É essa frase, não entre em pânico. E o que eu quero dizer sobre isso de não entrar em pânico é de você primeiramente pensar de que não tem nada errado com você. O fato de você estar se deparando com questões que você ainda não tem uma resposta, isso não quer dizer que algo esteja errado com você. Isso não é ter uma falha de caráter. E isso é até mesmo muito comum, não importa de onde você venha ou onde você esteja. As nossas alas e a estaca na igreja estão cheias de membros, pessoas que se debateram com perguntas e que tiveram dúvidas e que tiveram essas questões respondidas. E hoje, agora mesmo na igreja, a igreja está cheia de pessoas que escolheram a fé, optaram de, em primeiro lugar, manter sua fé, ao invés de ficar somente com as perguntas. Eles escolheram ter fé. E então, da mesma forma vai ser com você. Se você permitir, essa igreja vai ser um lugar onde você vai encontrar muita compaixão e também muito apoio, muito ajuda. E porque essa igreja está cheia de pessoas que podem entender o que você está passando, que entendem como você se sente. E esta igreja está cheia de pessoas que podem ajudar você. E também, quando eu digo não entre em pânico, eu também quero dizer que também você resista à tentação de simplesmente jogar para o alto todas as outras coisas que você sabe que são verdadeiras. Resista à tentação de simplesmente jogar para o alto todas as coisas boas que o Evangelho trouxe para você e tudo de bom que já aconteceu com você na igreja. E fazer tudo isso simplesmente por algum ponto da igreja ou alguma doutrina ou algo que você tem que te incomoda ou que você tem uma pergunta. Ou simplesmente por perguntas que para você ainda as respostas não foram satisfatórias ou que ainda não estejam disponíveis. E nesse caso, então, eu digo, não entre em pânico. E é algo também, não pense que eu estou dizendo que você não deve se preocupar com as suas perguntas. Não, eu não estou dizendo que você não deve se preocupar, que você não deve se questionar com as coisas que te incomodam. Não mesmo. O que eu estou querendo dizer é que você não jogue fora, não jogue para o alto as coisas a luz e verdade que você já recebeu e que você já teve na sua vida. Não jogue todas as coisas que você já recebeu como um discípulo de Jesus Cristo na sua igreja restaurada somente por algum ponto ou alguma pergunta que você tenha. E eu sei que esses momentos eles nos assustam e que às vezes nos desorientam. Sim, eu sei, eu te entendo. Mas eu estou aqui para te dizer hoje de que existe esperança. E que existe uma maneira de seguir em frente na igreja mesmo quando ainda exista alguma pergunta. E existe uma forma de seguir em frente com fé. E vamos então falar a respeito desse caminho, a respeito dessa jornada. E o que me leva então ao ponto número 2, que é relembre as suas experiências, a sua jornada e as experiências que você teve ao longo do caminho.
Algo acontece com muitos dos que se debatem com as suas dúvidas e perguntas. E às vezes o caminho à frente parece se tornar tão difícil e tão complicado que eles se esquecem do que aconteceu com eles até aquele momento, das coisas que eles experimentaram. Eles esquecem ou não contabilizam mais as experiências que tiveram com o Espírito e as coisas que os levaram ao caminho do discipulado em primeiro lugar. E às vezes eles acabam deixando essas experiências de lado por um tempo tão longo que eles acabam se esquecendo e se distanciando dessas experiências. Então, para que a gente possa sobrepujar as nossas questões, as nossas dúvidas, é vital que a gente se lembre dos momentos em que o nosso Pai Celestial ele nos inspirou e ele nos deu paz. Isso é vital. E também é muito importante, é vital que a gente se lembre dos momentos em que o Espírito Santo ele nos testificou a respeito de Jesus Cristo e a respeito da restauração do seu Evangelho e da sua igreja. E também dos profetas e apóstolos modernos. Então, para que possamos sobrepujar as nossas dúvidas, é vital que a gente faça como Moroni ele nos aconselhou. E o que ele disse para todos os estudiosos do livro de Mórmon para fazerem. Quando ele disse que é para nos lembrarmos de quão misericordioso o Senhor tem sido misericordioso com os filhos dos homens desde a criação de Adão, até o momento onde você e eu recebamos essas coisas. E ponderá-las, então, que é para ponderarmos sobre elas em nosso coração. E essas pessoas que Moroni ele está falando que o Senhor é misericordioso, elas não estão falando sobre o livro de Mórmon, as pessoas que estavam lá naquela época do livro de Mórmon, porque o grupo que o Senhor ele tem misericórdia, esse grupo também inclui você e eu. Quando nós nos confrontamos com alguma dúvida, nós precisamos lembrar daqueles momentos quando o Senhor respondeu às nossas orações. Precisamos lembrar daqueles momentos quando o Senhor enviou o Espírito Santo para nos confortar. E nos momentos quando Ele nos enviou revelação pessoal, para que orientássemos o nosso caminho e nos direcionasse para o bem. Porque todos aqueles momentos, todas essas experiências, elas importam e muito. E relembrar e significar todas essas experiências talvez não resolva, não responda a todas as nossas dúvidas, ou talvez não responda todas aquelas perguntas que nos mantêm acordado e ponderando durante a noite, mas isso tudo irá nos ajudar e vai nos prover aquele tipo de fé que nasce da paciência e da esperança e que nos coloca no caminho do discipulado e nos ajuda enquanto estamos nesse caminho de encontrar essas respostas. Uma das minhas colegas que já faleceu, que se chama Kate, ela costumava dizer, e eu repito aqui as palavras dela, abrindo aspas, é que algumas vezes nós caminhamos na luz e algumas outras vezes nós caminhamos na memória do que é a luz. E eu fecho aspas. Então, naquelas partes, naqueles momentos da nossa vida que algo se torna muito difícil, e quando o caminho, alguma questão se torna muito, muito difícil ou como se fossem trevas, é nestes momentos, então, que nós devemos fazer como a minha amiga Kate, ela falou, de andarmos pela memória de nossa fé. Andarmos na memória do que é a luz. E então, somente nesses momentos, é que nós aprendemos então como iluminar novamente o nosso caminho à frente. E então isso me remete ao ponto número 3 do que eu gosto de compartilhar, que é então que devemos procurar ter novas experiências. E é aqui então, com essa parte de reiluminar o nosso caminho à nossa frente, que entra em ação. Se você já se deparou com algum momento que você tinha alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma questão que te incomoda a respeito do Evangelho, é neste momento então que precisa aplicar esse ponto número 3
E às vezes algumas perguntas pessoas elas me perguntam se o fato de eu estar imerso por mais de 10 anos, uma década, estudando esses documentos a respeito da história da igreja, a respeito de Joseph Smith, e se isso de alguma forma balançou o meu testemunho, a resposta inequivocadamente é sim. Mas eu preciso clarificar uma coisa. Ainda que o meu testemunho da igreja tenha sido questionado ou balançado sobre algum ponto da história, isso aconteceu de uma forma acadêmica do meu trabalho como historiador. E esse estudo acadêmico não é a fundação, não é o alicerce do meu testemunho na igreja. Porque assim como vocês, o meu testemunho ele nasceu das experiências espirituais que eu tive ao longo da minha vida. E algumas dessas experiências foram muito especiais, e algumas foram grandes, mas no geral a maioria delas foram pequenas, foram aqui e ali, algumas até mesmo sussurradas, mas que ao serem colocadas ao longo da minha vida, todas de uma forma juntas, elas se tornam um alicerce forte para a minha fé. E eu estou muito confidente, muito confiante de que o Senhor, Ele deseja que a gente seja inteligente, que a gente seja esperto. E Ele quer que a gente pense, que a gente pondere a respeito da nossa própria fé. E Ele quer que a gente faça perguntas, porque assim a gente pode aprender mais sobre a mente dEle e a sua vontade para nós. E se você não está me dando crédito, se você não acredita em mim, então leia toda aquela parte de sessão de perguntas e respostas que nós chamamos de doutrina em convênios. Mas eu firmemente creio de que o Deus, Ele quer que nós, primeiramente, que nós possamos construir os nossos testemunhos pela inspiração e pelos sussurros do Espírito Santo. Deus, Ele quer que a gente sinta a nossa fé. E não somente que a gente pense a respeito dela. Eu sou um historiador, essa é a minha profissão e isso é o que eu faço. Mas se o meu testemunho, se meu relacionamento com o evangelho se tornar somente intelectual, e aí então eu estou perdendo a parte mais importante, porque não é só o fato da minha mente como um historiador e a minha parte intelectual da minha mente. E eu acho que é importante repetir e deixar isso bem claro. Se o nosso discipulado e o nosso testemunho, o estudo do Evangelho se tornar meramente intelectual e somente interessados em possuir esse conhecimento de uma forma intelectual, nós estaremos então perdendo a parte mais importante. Porque o nosso discipulado e o nosso estudo do Evangelho deve incluir ações que convidem o Espírito para a nossa vida de uma forma diária e constante. E ações que estabeleçam novamente e repetidamente a nossa conexão, o nosso relacionamento com os céus. E se conectar com os céus então, o ponto número 3 que estou falando de reiluminar o nosso caminho que está à frente de nós. E então as ações que nos ajudam a fazer isso, de ter reiluminar esse caminho à nossa frente, incluem e não estão limitados a apenas, mas inclui também o estudo das escrituras, cantar os hinos da igreja, ir e participar das nossas reuniões da igreja e ter uma amizade, um relacionamento com os irmãos da ala e também a nossa adoração no templo. Assim também como o serviço ao próximo e participar do sacramento. E também, claro, orar. E quando eu falo de orar, eu quero dizer que tenhamos uma fervorosa e poderosa oração. E o tipo de oração onde iremos falar com o Pai Celestial como nós estamos nos sentindo. E o tipo de oração em que dizemos a Ele que quando nos comuniquemos e falemos o que nos deixa tristes.
e onde falamos o que nos tem deixado confusos, ou até mesmo com medo. E que seja aquele tipo de oração onde nós digamos ao Senhor: eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. E um tipo de oração onde que a gente permita que o Senhor ele se comunique de volta conosco. E que permita que o Senhor se comunique e que nos diga as coisas que precisamos fazer. Faça, torne as coisas que você precisa fazer para renovar e convidar o Espírito de volta para a sua vida. E fazer essas coisas vai iluminar, vai clarear o caminho à sua frente novamente. E então essa iluminação que estiver à sua frente vai te ajudar a perseverar e a ter esperança enquanto lida com as questões que você tem dúvida e as suas perguntas. E então vamos ao ponto número 4 da minha lista, e é que procure material, procure respostas em fontes que sejam boas. Porque até agora nós temos falado sobre como manter o seu discipulado e como continuar indo à frente em meio às suas dúvidas, ou enquanto você lida com as questões, as dúvidas sobre a respeito da doutrina ou a história da igreja. Mas como que a gente resolve, como a gente lida com essas coisas em si mesmos? E isso é muito importante para mim. E lembrem que em nenhum momento dessa minha mensagem aqui, essa tarde, eu falei de que vocês não se importem ou que devessem deixar essas questões de lado. Não é isso que eu estou sugerindo. Porque está tudo bem se nós temos perguntas. E está tudo bem se procuramos respostas para essas perguntas. Mas nem todos os caminhos vão nos levar, vão nos direcionar às perguntas e às respostas que nós estamos procurando. Então, o primeiro passo para que você possa encontrar as respostas ao que você está pesquisando ou procurando é que você que você encontre meios, que você encontre lugares onde sejam bons e que sejam fontes oficiais da igreja. E também esses bons lugares, eles não se resumem somente aos sites oficiais da igreja. E como um historiador profissional que trabalha para a igreja, eu posso assegurar a vocês de que a igreja tem publicado muitas fontes, muito material para que os membros possam pesquisar e saber por si mesmos. E isso tudo até mesmo inclui pesquisas e perguntas a respeito sobre como os membros se sentem a respeito da história da igreja ou questões de doutrina. E isso inclui este projeto de Joseph Smith Papers, a qual eu faço parte. E inclui também algo que vocês já devem conhecer, que é os 4 volumes de história da igreja, que se chama Santos. E também inclui podcasts e outros vídeos, e também muitos outros mais. E isso inclui não somente fontes digital que estão disponíveis online, mas também publicações e livros e outras maneiras de pesquisa. E tudo está disponível para que os membros entendam a complexidade do passado da história da igreja. E pensem sobre o que sabemos e como nós sabemos o que sabemos, como também aquilo que ainda não sabemos. E por que nós ainda não sabemos. Então, a igreja não tem um monopólio onde controla, onde as pessoas irão pesquisar e estudar sobre as suas questões a respeito do evangelho. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu digo que busquem fontes confiáveis, fontes boas, é que eu estou querendo dizer que existe uma clara diferença entre fontes onde estão querendo preservar e construir a fé, e também há fontes onde estão querendo destruir a fé e querendo questionar alguns pontos da igreja. E plantar a sementinha do mal e trazer a confusão a respeito das coisas e assuntos da igreja. E se você olhar as fontes que estão disponíveis para você, tanto online como também impresso, tente primeiramente analisar qual é a intenção deles. E a diferença vai ser clara e você vai poder perceber a intenção por trás dessa fonte.
Então eu aconselho você que ao procurar, respostas para as questões que te fazem perder o sono, que você, se abstenha, que você confie nas fontes que são boas e que são confiáveis. Aquelas fontes que têm o desejo de preservar, de clarificar e de responder e te ajudar a fortalecer a sua fé. E não aquelas fontes, pessoas que somente querem te fazer confuso em relação à sua fé. Ou até mesmo de destruir a sua fé. E eu gostaria de sugerir também que enquanto nós estamos aqui experimentando, vivendo essa vida na mortalidade, nós precisamos acertar o fato de que nós nunca saberemos tudo a respeito de todas as coisas. Nós podemos e nós deveríamos aprender tudo o máximo que pudermos, o que nos for possível, mas um perfeito conhecimento de todas as coisas somente nos aguarda no reino dos céus, e não aqui na terra. E aqui, então, eu quero dizer novamente de que não estou dizendo que devemos deixar essas questões de lado, ou que não devemos buscar sobre luz e conhecimento, mas sim é que nós devemos fazer com um senso de humildade, com o conhecimento e também com aceitação e o entendimento de que algumas das questões, algumas perguntas que nós temos, talvez elas somente serão respondidas nos céus. E isso então me leva ao ponto número 5 da minha lista essa noite aqui com vocês. O qual é: compartilhe o seu testemunho. E talvez alguns de vocês devem estar pensando, como assim compartilhar o meu testemunho? Se eu estou experimentando algumas dúvidas a respeito da minha fé? E se eu tenho algumas perguntas que ainda não foram respondidas a respeito da doutrina da igreja? Como que eu posso compartilhar o meu testemunho se eu ainda tenho algumas questões que eu não entendo a respeito da história da igreja? Então, talvez ajude se eu compartilhe com vocês agora como eu penso a respeito do meu próprio testemunho. O meu testemunho, ele está estabelecido de duas partes. São coisas que eu sei que são verdadeiras e também de coisas que eu acredito que são verdadeiras. Saber e acreditar. Eu uso as duas palavras quando eu compartilho o meu testemunho. E essas duas palavras, elas são importantes para mim. Não apenas como uma forma que reflete a minha fé, mas também porque é um lembrete de que eu não preciso de um perfeito conhecimento a respeito de cada doutrina da igreja, ou uma perfeita resposta a respeito de cada questão, cada ponto da história da igreja, em ordem de que eu tenha ou que eu professe a minha fé inabalável a respeito da igreja. Porque essa é a minha fé a respeito da igreja de Jesus Cristo. E eu sei que há um lugar na igreja para todas as pessoas. Todo e qualquer tipo de membro, independente de como esteja as suas questões ou o seu nível de fé e testemunho. E a única coisa que nos é requerido a todos nós é que tenhamos o desejo de acreditar. E também, eu sei que alguns de nós na igreja temos a tendência de comparar o nosso testemunho, comparar uns aos outros, e principalmente se estamos passando ou tenhamos perguntas ou questões a respeito da igreja. E então nos comparamos com o que outros parecem que estão a testificar de uma forma que tão segura. Algumas vezes o que eu ouço e vejo alguns membros falando no púlpito do que eles sabem ser verdadeiro, me faz refletir e pensar sobre testemunhos no geral. E talvez você também já tenha se perguntado o que acontece se eu não conseguir dizer que eu sei? O que acontece comigo se eu tiver alguma pergunta a respeito de algo na igreja? Há um lugar para mim na igreja se eu tiver alguma pergunta? E irmãs e irmãos, eu estou aqui para você essa noite para responder a vocês e dizer que a respeito dessa pergunta de se tem um lugar para você na igreja, a resposta é que sim,
Sem dúvida alguma, sim, há lugar para você na igreja. Quando você compartilhar o seu testemunho, diga: "Eu sei a respeito das coisas que você sabe", e então diga que você crê a respeito das coisas que você acredita. Mas o mais importante é que você compartilhe o seu testemunho, porque algo real e verdadeiro acontece quando você compartilha o seu testemunho. Quando você compartilha o seu testemunho, o Espírito Santo, ele inunda, ele completa, ele enche o seu coração e também a sua mente. E aí, então, nesses momentos, você vai receber revelação após revelação, e incluindo a confirmação a respeito do Evangelho e a restauração da igreja, e também incluindo aquelas coisas, aquelas questões e as perguntas que você tem em sua mente e coração. E aí, então, você vai encontrar um lugar para essas coisas na sua alma, e isso vai ajudar você a se reencontrar. E então, esse vocabulário de dizer que eu sei e que eu acredito, ou uma combinação entre essas palavras, e ao você compartilhar um testemunho sincero, o Espírito Santo, ele vai então estar presente e ele vai te orientar e vai clarificar algumas das suas questões e vai te ajudar então a sobrepujar as suas dúvidas. Então, resumindo o que eu falei para vocês essa noite, ponto número 1, não entre em pânico. Número 2, relembre das experiências passadas a respeito do espírito. Número 3, procure novas experiências espirituais. Número 4, busque respostas em fontes boas e confiáveis. E 5, compartilhe o seu testemunho. E essas são as 5 coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem quando elas me procuram e manifestam que elas estão com algumas dúvidas a respeito da igreja. E eu não estou dizendo aqui que eu sou um guru e de que eu tenho monopólio de todas as coisas a respeito de como se fazer na igreja. E eu posso assegurar vocês de que não, eu não tenho. Mas é a minha própria experiência, as experiências que eu tive ao longo da vida, que sinceramente seguiram esses 5 passos e que me ajudaram a perseverar. E que ao compartilhar tem ajudado também outras pessoas a perseverar e a permanecer no Evangelho mesmo quando estejam enfrentando alguma crise de fé. E são essas pessoas que têm compartilhado, da mesma forma como aquele pai que estava desesperado com o seu filho, que eu compartilhei lá no início, e que também disseram: Senhor, eu creio, e ajuda-me na minha incredulidade. E em muitos casos, no passado e também agora, e assim como aquela experiência e que muitos que têm passado por isso hoje, eu sei que um pai que tem muita empatia por seus filhos, eu sei como o nosso Pai Celestial, ele vai responder aos nossos pedidos. E mesmo que venha misturado com o saber e o desejo de acreditar, o nosso Pai Celestial, ele vai responder aos nossos pedidos com milagres. Sim, ele vai realizar milagres. Milagres na sua própria vida, e incluindo o milagre de sobrepujar, de enfrentar essas perguntas, essas dúvidas. E sobre isso eu testifico a vocês de todo o meu coração. E aí então é o fim da mensagem dele, né, do historiador, o nome dele é Spencer McBride. Então que interessante essa mensagem dele, né? Quando eu estava ouvindo eu achei muito legal, porque a gente sabe que muitas pessoas hoje têm se debatido, têm se questionado a respeito de histórias, experiências ou perguntas a respeito da história da igreja ou alguns pontos da doutrina. E esses 5 passos que ele compartilhou é algo que eu acho que pode ajudar a todos nós. Então, se você que está ouvindo esse podcast, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, que tem perguntas, ou se questiona a respeito de alguns pontos da história da igreja, ou alguma doutrina, ou algo que aconteceu na igreja, por favor,
pondere a respeito desses 5 passos que ele compartilhou, e pondere sobre isso e leve essas ponderações, esses sentimentos para a conferência geral. Peça ao Senhor e crie espaço para o Senhor para que o Espírito Santo ele possa te ajudar a respeito dessas questões. Eu gostei muito como ele falou repetidas vezes de que a gente não tem que simplesmente ignorar e deixar de lado ou achar ou até mesmo criticar alguém que está tendo essas perguntas, essas questões, né? Às vezes é muito fácil criticar se a gente não está na pele, não está passando pela que a pessoa passou, né? Então, ao invés de criticar outros ou criticar a nós mesmos, que a gente possa ponderar a respeito disso, saber que está tudo bem, que está ok ter perguntas e que existem fontes, existem maneiras confiáveis onde a gente pode encontrar essas respostas. E a gente pode, enquanto a gente não recebe essas respostas ou enquanto a gente está lidando com elas, a gente ainda pode seguir firme no caminho do convênio e a gente ainda pode perseverar na nossa fé. A gente não precisa abandonar o barco, a gente não precisa sair da igreja só porque a gente se debate com alguma questão ou com algum ponto da doutrina ou história da igreja. Pelo contrário, a gente pode lidar com essas questões e continuar em frente, e continuar dando oportunidade para que o Senhor nos guie e nos oriente. Então, se você está passando por isso, ou você conhece alguém que esteja passando por isso, por favor, compartilhe esse podcast para que essa pessoa possa ouvir isso e possa ponderar sobre isso na sua vida e ponderar a respeito da conferência geral, tá bom? E agora, para finalizar, eu vou compartilhar uma pergunta que o Elder Bednar ele respondeu quando ele estava nas Filipinas, alguns dias atrás, e ele falou assim, então, eles tiveram um devocional na área das Filipinas que foi falado a respeito de se tornarem um templo. Como a gente sabe, o país que tem o maior número de membros da igreja, em primeiro lugar, é os Estados Unidos, segundo lugar é o México, terceiro lugar é o Brasil, e em quarto lugar estão as Filipinas. E eles foi anunciado na última conferência geral, né, de que eles receberiam mais templos lá, e certamente eles receberão mais também no futuro. Então, o Elder Bednar, ele teve uma tour, ele e a Sister Bednar e outras autoridades de 70 diária por lá, eles tiveram uma tour onde eles visitaram vários lugares, e aí nesse devocional eles responderam várias perguntas, e ele respondeu várias coisas interessantes. Até se vocês gostaram disso, vocês podem comentar embaixo na caixinha de que eu posso traduzir todo o devocional, porque tem outras perguntas que foram muito legais. Mas durante uma pergunta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje, a Sister Bednar pediu para ele para que ele comentasse a respeito da história da pérola na caixa. Ele já comentou sobre isso em outros devocionais. Se vocês acompanham os líderes gerais e por aí, vocês já devem ter ouvido o Elder Bednar falar sobre isso, né? Sobre a pérola na caixa. Aliás, deixa eu fazer um comentário breve aqui. Não fiquem com ciúmes que eles estavam em tour nas Filipinas, porque o Elder Anderson e a Sister Anderson também estavam em tour pelo Brasil recentemente, né? Foi muito legal tudo que aconteceu com essa tour no Brasil. Acredito que todos vocês aí já leram os artigos na página oficial da igreja e alguns comentários que também a gente fez lá nos stories do Mulheres Rainhas e também da Central das Escrituras e também do Videira Verdadeira. Foi muito legal saber que a gente teve um apóstolo fazendo uma tour e passou por vários lugares aí no Brasil. Muito legal as coisas que ele compartilhou, em especial o que ele falou a respeito dos convênios lá e a respeito do templo. A gente tem que ponderar muito sobre as coisas que ele falou lá. Mas então, aqui nessa tour que estava sendo feita nas Filipinas, a Sister Bednar então pediu a ele que comentasse a respeito da pérola na caixa. E aí, desculpa. E aí, então eu vou traduzir agora a resposta que ele deu. E aí ele falou assim: No ano que completou 2000, o Centro de Conferências da Igreja, que é onde é hoje realizadas as conferências gerais da Igreja, ele foi inaugurado, foi dedicado.
E quando ele foi dedicado, vários membros, várias pessoas estavam muito empolgados, muito felizes na primeira conferência que foi realizada no centro de conferências no ano 2000. E aí então, muitas das pessoas lá estavam falando a respeito de como o lugar é grande, de como muitas pessoas cabem nesse novo centro de conferências, e também estavam falando a respeito de quão grande que é o órgão, que fica junto ali onde o coral do tabernáculo eles sentam, aonde eles cantam, quão grande é toda a estrutura onde fica o lugar onde as autoridades gerais eles ficam sentados, e também toda a estrutura onde todas as pessoas elas podem sentar e assistir a conferência, e de como o prédio era lindo e de como o prédio era grande e maravilhoso. E muitas pessoas estavam falando muito e muito comentando alegremente a respeito do púlpito do centro de conferências, que, como vocês sabem, ele foi construído de uma árvore que o presidente Hinckley ele tinha no quintal da sua casa. Aquela árvore ela foi trabalhada e as pessoas talentosas conseguiram fazer com que aquela árvore fosse o púlpito que nós temos hoje no centro de conferências. E tudo isso realmente foram coisas legais e eram coisas maravilhosas. E então, quando chegou a vez do presidente Boyke Packer falar, ele falou que. E aí, então, ele falou assim que era para pararmos de ficar parabenizando a respeito do prédio, a respeito de toda a facilidade, toda aquelas coisas que tínhamos em volta, e que fôssemos focados no propósito pelo qual nós recebemos o centro de conferências. E aí então ele contou uma parábola que a respeito que eu chamo de a parábola da pérola e da caixa. E essa parábola ela diz assim, que um mercador ele pesquisou pelo mundo inteiro a respeito onde ele poderia encontrar uma pérola de grande valor. E então ele comprou essa pérola, mas ele não queria tê-la somente para si. Ele queria que outras pessoas também fossem abençoadas pela beleza dessa pérola. E então ele retorna para casa e ele encontrou um mestre artesão e pediu a ele que construísse uma caixa aonde essa pérola ela pudesse ficar em exposição. E então a caixa foi construída, eles colocaram até mesmo um tecido muito bonito por dentro, e aí a pérola foi colocada nessa caixa. E aí então ele convidou todas as pessoas do lugar para que viessem e observassem, convidou as pessoas para que viessem e pudessem também admirar a beleza dessa pérola. Mas então, com o tempo, o mercador ele acabou ficando muito triste, porque ele percebeu que as pessoas estavam mais maravilhadas com a caixa do que perceber a beleza da pérola. Então, não importa aonde ou quando um novo templo seja construído, e isso aconteceu aqui essa semana. Nós visitamos o lugar onde vai ser construído o novo templo. E nós percebemos que, no geral, as pessoas ficam muito animadas e elas falam: ah, o templo, o templo, o templo, o templo. Mas lembrem, o templo é apenas a caixa. Será que estamos realmente felizes e preocupados também com a possibilidade, a oportunidade de apreciarmos mais a pérola? Ou seja, de apreciar os convênios e as promessas que nos conectam ao nosso Pai Celestial e o seu Filho, Jesus Cristo. Então, não é um templo, e também não é nem mesmo as ordenanças e os convênios, mas sim é o Pai e o Filho ao qual nós nos conectamos através dos convênios e das ordenanças. E eu acho que eu já tenho repetido isso muito nas minhas mensagens, que o foco não é o templo. E da mesma forma, por exemplo, um missionário, quando ele sai em missão, muitas pessoas elas apenas falam missão, 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 missão e missão. E receber os convênios do templo geralmente é apenas um pensamento secundário que vem junto por servir a missão.
Muitos apenas veem como algo que eles precisam fazer para poder sair em missão. E se fazemos isso, nós perdemos o marco, porque o ponto central é o Salvador. Porque se nós recebemos os convênios e as ordenanças e nós realmente entendemos o que vai acontecer, se nós realmente recebemos nossos convênios e entendermos o que eles significam, então vai ser automático, nós sairemos em missão, procuraremos nos casar no templo, nós procuraremos fazer o que é requerido de nós. Sim, se fizermos isso, nós vamos, por exemplo, nos casar, mesmo que o mundo esteja dizendo espere, não se case agora. Ou também nós teremos filhos, enquanto que o mundo está dizendo, não, vocês não deveriam ter filhos. E aí então nós vivemos o plano que é do nosso Pai Celestial. E aí então maravilhosamente todas as coisas elas se encaixam na nossa vida. E então aí termina a pergunta que ele respondeu e aí ele partiu para a próxima pergunta. Então olha só que interessante, né, essa parábola da pérola na caixa. Eu achei interessante isso, porque nós estamos também recebendo vários templos no Brasil. Nós também temos vários jovens que estão recebendo os seus chamados missionários. A gente sabe que a meta da área brasileira é ter a área brasileira em 2025 é ter 10 mil missionários brasileiros no campo. E a meta também é a gente tem visto aí, né, o número que aconteceu de bastante jovens de irem para o EFY esse ano. Também vários jovens se matriculando, fazendo seminário instituto, vários jovens adultos da igreja retornando da missão e participando do instituto, e também aumentando o número de alunos no programas de educação da igreja na BYU Brasil. Então, existem várias metas e muitos, a gente sabe também missionários retornados e os jovens adultos, a meta é se casar no templo. Se casou no templo, a meta é convidar filhos. Então, todas essas coisas são importantes e a gente precisa se preparar para cada fase, se preparar para cada uma delas. Mas, como o Elder Bednar falou, o foco não é a caixa, o foco é a pérola. E o que é a pérola, então? É o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. E se a gente for analisar, até mesmo o templo agora deixa isso de uma forma bem mais clara na apresentação da investidura, né? Até se você não foi recentemente ao templo, eu faço um convite de que você vá, porque houve algumas coisas do templo que a apresentação da investidura está de uma forma mais refinada, aonde deixa muitas coisas mais claras a respeito disso, né, de que o foco é o Salvador e nosso Pai Jesus Cristo e o nosso relacionamento com eles. E da mesma forma, como a gente tem que lembrar disso, né, que a conferência geral também, a gente não pode olhar só para a caixa, a gente tem que se preparar para olhar para a pérola. Então, quando a gente for assistir a conferência geral daqui um pouco menos de 2 semanas, a gente tem que lembrar de que a gente não pode focar nas coisas que a gente acha que os líderes deveriam estar fazendo, ou no que as pessoas estão falando, ou até mesmo eles são seres humanos, né? Eu gosto muito daquela citação que o Elder Holland ele compartilhou em alguma das mensagens dele, uma das conferências passadas, quando ele disse que tudo que o Senhor tem para servir aqui na Terra são pessoas imperfeitas. E se o Pai Celestial pode lidar com isso, a gente também pode. Então a gente tem que parar de ficar encontrando defeito na liderança da igreja, a gente parar de ficar levantando questões, coisas. Tem coisas que eles fazem como ser humano e tem coisas que eles agem sobre o manto de líder. A gente tem que saber entender quando isso acontece e a gente tem que ter um testemunho de que se o Senhor pode lidar com pessoas falhas, assim como eu e você, a gente também pode aceitar as falhas de outras pessoas. E isso pode até mesmo servir de um lembrete das nossas próprias falhas, né? E antes de ficar apontando o dedo para outra pessoa, a gente tem que lembrar de que existem 3 dedos sendo apontados para nós, né? Então, possamos nos preparar com o intuito de ver a pérola nessa conferência geral e de não ficarmos preocupados com a caixa. E isso inclui também os membros da nossa estaca, os membros da nossa ala, os membros das pessoas da nossa família, da nossa comunidade. Que a gente possa ter a nossa preparação individual para a conferência,
e a gente possa buscar as respostas que virão para nós como mensagens pessoais a respeito do plano de salvação e de como nós podemos nos tornar mais próximos do Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que essa é a meta principal. A maneira como as outras pessoas estão fazendo isso, como elas estão chegando lá, isso é um problema que elas têm, isso é arbítrio delas. A gente vai responder somente por nós. Então, a gente possa pensar sobre isso. E quando a gente se aproximar dos nossos líderes, principalmente a primeira presidência e o quórum dos 12, e a gente possa lembrar de que eles são pessoas que têm dedicado, dado a sua vida para o Evangelho, abdicaram de tudo que eles tinham, as carreiras que eles tinham, todas as coisas que estavam acontecendo com eles e a família deles, e se colocaram à disposição integral da igreja. Então, às vezes as pessoas ficam levantando questões ou fazendo comentários que eles nem param para ponderar o quanto essas pessoas, quantas a liderança da igreja se esforça, o quanto esses homens e mulheres eles têm dado a sua vida para servir e estar à disposição do evangelho, coisa que aqueles que estão falando e criticando não fazem nem a metade. Então, estão lá criticando por quê? Né? A gente não pode dar ouvido para essas pessoas, a gente não pode ficar lendo o que essas pessoas comentam nas redes sociais, a gente não pode dar ibope para esse tipo de comentário, porque isso não leva a nada. Isso é somente a sementinha do mal sendo plantada por Satanás para tirar a gente da igreja. Então, que a gente não se distraia com esse tipo de coisa. A gente possa focar de que tudo o que é falado, principalmente o que vem do profeta vivo, a gente pode abraçar, a gente pode viver e a gente pode ir e saber que o Senhor jamais vai desvirtuar a sua igreja, porque o profeta, ele está lá para ser um porta-voz do Salvador. Quem é o líder dessa igreja, quem está à frente dessa igreja é Jesus Cristo. O profeta é o porta-voz. Então a gente tem que parar de ficar encontrando defeito, ouvindo essas pessoas que não entendem a estrutura da igreja, que não entendem as estruturas do sacerdócio e ficam falando coisas aí para desvirtuar as pessoas, coisas que nem mesmo eles entendem. A gente possa ouvir fontes boas e fontes fiáveis, de pessoas que vão ajudar a gente a entender e viver os nossos mandamentos. E aí, então, a gente pode se aproximar do Pai Celestial e do Salvador e não ser distraído pelo comentário de outras pessoas que deveriam estar pensando no próprio relacionamento delas, ao invés de ficar falando bobagem, às vezes, até na internet. Então, pensem sobre isso. Tenham um desejo, uma preparação pessoal para vocês participarem da conferência. A gente já tem aí um pouquinho mais de 2 semanas, então tem tempo suficiente para se programarem, para estarem conectados. E vamos lembrar, como eu falei lá no início, de que a gente faz parte da semente de Abraão, a gente é a casa de Israel e a gente foi reservado, preparado, orientado e instruído para nascer nesses últimos dias. E a gente o Senhor ele vai magnificar e vai nos dar muito mais habilidades à medida que a gente se aproximar e se esforçar para fazer a vontade dele. E a gente vai se tornar instrumentos para ajudar a coligação a acontecer e esse mundo estar preparado para o retorno do Salvador. Então, que essa possa ser o nosso maior desejo, a prioridade das nossas vidas. Nada mais pode estar à frente de nosso relacionamento com o Salvador e do trabalho mais importante pelo qual a gente foi reservado para vir essa terra, da qual é coligar Israel. Então, se nós estivermos com a nossa mente e o nosso coração no lugar, a gente vai participar da conferência geral da maneira certa, a gente vai se fortalecer. Se tiver que tomar a decisão de servir uma missão, vai servir uma missão, porque para os rapazes é mandamento. Não é opção, é mandamento. Então tem que servir missão. As moças irão se preparar, se tem o desejo de servir, se não tem o desejo de servir, de ficar em casa e servir na aula, de obter a sua educação secular, de se prepararem para se tornarem mães, sim, em Israel. Né? Se por algum motivo não tem saúde para servir uma missão de proselitismo, pode servir uma missão de serviço que é tão igual e aceita pelo Senhor. E, aliás, a igreja tem convidado até mesmo casais mais velhos para que sejam missionários de serviço também, porque a igreja precisa desses casais, e às vezes tem muitos casais que ficam pensando em aposentadoria ou deixam a igreja de lado quando se tornam mais velhos, mas não, a igreja está precisando e a igreja está pedindo que também esses casais sirvam missões de serviço. E a todos que já se casaram, convidar filhos para vir a sua família, para que crianças nasçam no convênio, já tem o seu convênio que vão ao templo
com prioridade, não é quando dá tempo, mas sim com prioridade de ir ao templo, fazer o seminário, fazer um instituto, estudar os materiais, as coisas que têm sido colocadas, o conteúdo que tem sido disponibilizado para estudar e entender o Evangelho, e fazer isso por nós mesmos, para que a gente cresça em entendimento e a gente entenda o que a gente veio fazer nessa terra, por que existe o plano de salvação e por que a gente nasceu aqui hoje. Tem tanta gente nesse mundo hoje confusa, querendo criar verdades alternativas, querendo criar a própria versão deles do plano de salvação e motivos para ter nascido aqui, mas tudo isso é influenciado pelo Satanás, porque só existe um caminho e uma igreja verdadeira, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nada mais é importante do que a gente saber que a gente veio nessa terra com o propósito de receber um corpo físico, de sobrepujar a morte física, de sobrepujar o pecado e nos aproximarmos e usufruir das bênçãos da expiação do Salvador Jesus Cristo. E aí, então, pela fé, nós escolhermos ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial e com o nosso irmão mais velho, que é o Salvador, e aí então estarmos preparados, porque esse mundo mortal e celestial não é para nós, a gente não pertence a esse mundo. A gente veio aqui apenas para passar e para ter essas experiências e ser testados. A nossa meta é o reino celestial. A nossa meta é sermos exaltados em família. Então, que a gente possa sempre ter isso em mente e todas as nossas decisões possam ser baseadas no fato de que a gente tem a oportunidade de receber a bênção da exaltação, que tudo na nossa vida possa ser nesse conceito de que a gente quer ser exaltado e que para isso acontecer a gente precisa fazer nossa parte. Não basta somente dizer que é membro e que leu uma vez na vida o livro de Mórmon e que está tudo bem. Existem muito mais coisas que a gente precisa fazer e que a gente possa estar então ouvidos e entender o que os líderes têm dito para a gente se fazer essas coisas e a gente aperfeiçoar então e refinar o nosso relacionamento com o Salvador. Então é esse podcast que eu gostaria de deixar com vocês essa semana e o meu convite para que deixem um comentário aí na caixinha, se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos, deem um like para que assim o robozinho do YouTube ele entenda que esse material é bom e compartilhe isso com outros membros da igreja. Vocês também podem copiar o link e compartilhar com os grupos de WhatsApp da aula de vocês, compartilharem no Facebook e também mandarem por e-mail. Ajudem a gente a fazer com que essa mensagem chegue a mais membros da igreja. Se essa mensagem foi importante para você, compartilhe com outras pessoas também. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.